você não consegue enxergar nem um palmo à sua frente. A não ser aí o equipamento do seu submersível, as luzinhas que estão acesas para você. Só que quando você olha pela sua janela do seu submarino, você só enxerga isso. Escuridão total. Escuridão total. Agora você só vai depender aí dos seus instrumentos para descer um pouco mais. Agora chegamos aí a 3.800 metros de profundidade, exatamente aonde está o Titanic, só que você ainda não consegue enxergar, não é verdade? Por quê? Não há iluminação nessa profundidade. Hoje vamos falar um pouco sobre a implosão do submarino Titã, aquele que recentemente implodiu no fundo do mar ao tentar encontrar os destroços do Titanic. Neste vídeo iremos compreender do ponto de vista fisiológico o que ocorreu para que acontecesse essa implosão e também a repercussão no corpo humano. Então, se você quiser compreender esse assunto, é bem simples, é só ficar até o final deste vídeo e caso reste alguma dúvida, também é fácil, só deixar aí abaixo nos comentários para que eu possa te responder. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Eberton Araújo, eu sou fisioterapeuta e você é muito bem-vindo aqui no canal da PhysioRunner Brasil, onde tratamos sobre diversos assuntos voltados à área de saúde, com foco ali na traumato e ortopedia. Porém, no dia de hoje, iremos falar um pouco mais da parte global do corpo humano e a interferência das pressões no mesmo, tá bom? Então seja muito bem-vindo, realize agora mesmo a sua inscrição, clique aí abaixo no botão de inscreva-se, deixe o seu like neste vídeo e certamente você obterá muito conhecimento a partir de agora. Então vamos lá, pessoal, vamos compreender um pouco sobre a diferença de que é implosão e explosão. Algumas pessoas confundem bastante esses termos que são bem parecidos, né? Implosão e explosão. Aqui, pessoal, vamos ver um vídeo onde mostra uma implosão. A implosão, no seu termo mais simples, é o que? É quando ocorre uma explosão para dentro, ou seja, para o centro do objeto. No caso aqui temos um prédio, né? Esse prédio aqui será implodido. Então vamos ver. Observe que o momento da implosão ele cai para o centro, tá? Ele desce, esse prédio ele cai para o centro, ou seja, é uma implosão, tudo bem? Agora, pessoal, vamos ver o que é uma explosão. Do ponto de vista simples também do termo, é quando a explosão sai do centro para fora, ou seja, há uma expansão do próprio corpo, tá? Há uma expansão daquele objeto. E de forma simples, para ilustrar, vamos ver aí o exemplo de uma explosão. Observe que ela dilata, o corpo ele se expande, ele explode, há uma explosão, ou seja, do centro para fora. Implosão de fora para dentro. Ficou claro? Então pronto, essa aqui é a parte que precisamos compreender um pouco para observarmos, imaginarmos o que aconteceu com o submarino, né? Titã, a implosão, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Antes de chegarmos nele, antes de chegarmos lá no submarino, eu quero que você imagine-se agora no seu. Você está aí no seu submarino e vamos descer até ali ao Titanic, tá bom? Outro fator importante é que você vai compreender um pouco, observar, pensar aí sobre as pressões que estão envolvidas. Você está agora a 10 metros de profundidade, tá? Aqui é o mar, você está a 10 metros de profundidade, você ainda consegue observar a luz do sol chegando até você. Nessa profundidade, você está com uma atmosfera de pressão. Entenda que, digamos que aqui é o seu submarino, né? Esse passador de slide é o seu submarino, você está aqui no fundo do mar. Toda essa região está lhe comprimindo de todos os lados, de cima para baixo, de trás para frente, enfim, todo o seu corpo está envolto a pressões. E nesse momento, a 10 metros de profundidade, você está com 1 atm de pressão, tá bom? E à medida que você vai descendo, você acabou de chegar a 200 metros de profundidade, tranquilo, seu submarino aí, ó, resistente a 200 metros de profundidade.
significa dizer que nesse momento você está com 20 atms de pressão em volta do seu submarino. Ou se você tivesse de mergulho, que você poderia, alguns mergulhadores, na verdade, profissionais, eles podem chegar aí a 40 metros de profundidade. Existem outros recordes, enfim, mas geralmente você chega ali, ó, a 40 metros de profundidade. Com isso, você estaria sofrendo 4 atms de pressão, tá bom? E essas ATM vai interferir em todo o seu sistema circulatório, seu sistema respiratório. E isso iremos compreender um pouco mais acima. Mas vamos continuar dentro do nosso submarino. Você chegou aí a 200 metros de profundidade com 20 atm de pressão, tá? E vai descendo, observando aí, ó, as paisagens do fundo do mar, os peixes, enfim. Você chega agora a 1.200 metros de profundidade, que geralmente ali é onde as baleias, né, a cachalote, elas chegam a 1.200 metros de profundidade e com isso você está sofrendo agora 120 atm, já é uma pressão extrema, 120 atm de pressão, que é justamente o que as cachalotes suportam, tá? E com isso você consegue ver as cachalotes passando por você e segue se aprofundando cada vez mais ao fundo do mar, só que agora a luz do sol praticamente não existe. Exatamente. Você não consegue enxergar nem um palmo à sua frente. A não ser aí o equipamento do seu submersível, as luzinhas que estão acesas para você. Só que quando você olha pela sua janela do seu submarino, você só enxerga isso. Escuridão total. Agora você só vai depender aí dos seus instrumentos para descer um pouco mais. Agora chegamos aí a 3.800 metros de profundidade, exatamente aonde está o Titanic, só que você ainda não consegue enxergar, não é verdade? Por quê? Não há iluminação nessa profundidade. Com isso você depende, como eu falei, só dos seus instrumentos, mas você vai ligar agora a luz do seu submarino. Pronto, você acabou de enxergar à sua frente o Titanic. E foi basicamente assim, pessoal, que o submarino Titan começou as suas viagens, né? Realizou ali três viagens ao fundo do mar. Nessa terceira, infelizmente, ocorreu essa implosão. Observe que a 3.800 metros de profundidade, quanto de pressão esse submarino está suportando? 380 atms. Vale saber que algumas informações em jornais que o Titã ele poderia suportar até 4.000 metros, ou seja, 4.000 metros de profundidade. Aí vamos lá. Se esse submarino ele poderia suportar até 4.000 metros de profundidade, por que ocorreu a implosão? Pessoal, os engenheiros navais eles passaram em alguns jornais que qualquer lesão que o submarino avaria, né, que esse submarino sofra, diminui a capacidade dele ou seja, digamos que a capacidade de vida desse submarino é reduzida. Com isso, quando ele desceu a primeira vez, ele já sofreu alguma avaria, tá? E subiu, só que são avarias que muitas das vezes não são perceptíveis a olho nu. Só que a estrutura, ela sente essa pressão, como a gente acabou de falar, 380 atms, né? Comprimindo em todas as direções aqui o casco desse submarino. E com isso, a cada nova descida, a sua, como é que eu posso dizer, a sua validade, né, ali a sua capacidade de realizar outros mergulhos a essa profundidade era diminuída. Com isso, a necessidade de inspeções, principalmente quem faz esse tipo de viagem, né, profunda, inspeções regulares para verificar a segurança do dispositivo, tá? Continuando aqui, pessoal, vamos lá. O submarino, o Titã, ele é um submarino desse tipo aqui, ó, totalmente fechado, né? Só os seres humanos aqui dentro, os 4 e o piloto, tudo bem? Sofrendo toda essa pressão. A implosão, como nós aprendemos logo lá no início, é quando ele explode para dentro, né? Implode. Ele
murcha, seca, ou seja, fica igual essa garrafa plástica aqui, ó, totalmente deformada para dentro. Só que com essa, observe que internamente tem pressão também. Só que com essa grande pressão que ocorre aqui, como eu falei, de todos os lados, vai fazer com que haja o colapso da estrutura, aonde ela vai abrir, igual uma tampa que, digamos que ela está sob pressão, que você tira ela. Então, essa parte da frente do Titã, possivelmente ela abriu e imediatamente a pressão que estava envolta adentrou ao submarino, fazendo com que as pessoas que estavam ali perdessem a vida instantaneamente. Veja bem, são 380 ATMs. Nós estamos pela superfície com um ATM respirando normalmente. Essas 380 vai fazer com que a água seja empurrada para dentro do corpo das pessoas que estavam ali. Ou seja, é algo surreal, é algo rápido demais. Não dá nem para mensurar a tamanha velocidade. Por isso que se diz que as pessoas morreram instantaneamente, pois o corpo sofreu essa pressão aí de 380 ATMs, ou seja, é uma grande pressão. Então esses são os detalhes muito importantes em relação a essa pressão. Com isso, vamos ver agora, compreender na parte do corpo humano, né, que ali estava. Ou seja, como eu falei para vocês, ó, a pressão de todos os lados, de todas as formas. A água ela empurra para cima, ela empurra para baixo, empurra para um lado, empurra para o outro, enfim, você está sofrendo pressão de todos os lados. Nessa grande profundidade, o corpo humano, ó, ele praticamente virou ali uma bolinha de papel, tá? Devido a essa, como eu falei, a pressão que é insuportável, inimaginável para o corpo humano suportar. É tanto que os mergulhadores, quando eles chegam ali por volta dos 40 metros de profundidade, ou seja, 4 ATM, só para que você possa ter ideia, o sistema circulatório e respiratório começam a realizar compensações para que se mantenha a vida do mergulhador, no caso. Tanto que os batimentos cardíacos dele diminuem, justamente para a economia de oxigênio. E o sangue, ele sai dos locais periféricos para os órgãos mais centrais, como por exemplo o coração e o cérebro, ali que são os órgãos vitais. E com isso também a capacidade pulmonar ela se torna reduzida, pois a pressão é tão grande que não permite, né, a expansão completa ali do tórax do mergulhador para que haja a oxigenação adequada a 40 metros de profundidade. Então a 3.800 metros nem se compara, não é verdade, pessoal? Então eu espero ter ajudado a vocês a compreender um pouco o que foi essa tal de implosão e como possivelmente os corpos sofreram com a pressão extrema ali do fundo do mar. Se você tiver alguma dúvida que queira acrescentar algo ao nosso vídeo, é bem simples, deixa aqui abaixo nos comentários e nos ajude a construir o canal da Physio Runner Brasil. Peça sua inscrição também, isso é totalmente de graça. Se você ainda não segue o nosso Instagram, é hora de seguir também, Physio Runner Brasil. Pessoal, eu espero por vocês no próximo vídeo, um forte abraço e valeu!